Título 6º. Das disposições finais e transitórias. Artigo 289. No exercício de suas funções, cumpre aos oficiais de registro fazer rigorosa fiscalização do pagamento dos impostos devidos por força dos atos que lhes forem apresentados em razão do ofício. Artigo 290. Os emolumentos devidos pelos atos relacionados com a primeira aquisição imobiliária para fins residenciais, financiada pelo Sistema Financeiro da Habitação, serão reduzidos em 50%. Parágrafo 1º. O registro e a verbação referentes à aquisição da casa própria, em que seja parte cooperativa habitacional ou entidade assemelhada, serão considerados, para efeito de cálculo, de custas e emolumentos, como um ato apenas, não podendo a sua cobrança exceder o limite correspondente a 40% do maior valor de referência. Parágrafo 2º. Nos demais programas de interesse social, executados pelas companhias de habitação popular, COHABS ou entidades assemelhadas, os emolumentos e as custas devidos pelos atos de aquisição de imóveis e pelos de averbação de construção estarão sujeitos às seguintes limitações. A. Imóvel de até 60 metros quadrados de área construída, 10% do maior valor de referência. B. De mais de 60 metros quadrados, até 70 metros quadrados, de área construída, 15% do maior valor de referência. C. De mais de 70 metros quadrados, e até 80 metros quadrados, de área construída, 20% do maior valor de referência. Parágrafo 3º. Os emolumentos devidos pelos atos relativos a financiamento rural serão cobrados de acordo com a legislação federal. Parágrafo 4º. As custas e emolumentos devidos aos cartórios de notas e de registro de imóveis, nos atos relacionados com a aquisição imobiliária para fins residenciais, oriundas de programas e convênios com a União, Estados, Distrito Federal e municípios, para a construção de habitações populares destinadas a famílias de baixa renda, pelo sistema de mutirão e autoconstrução orientada, serão reduzidos para 20% da tabela cartorária normal, considerando-se que o imóvel será limitado a até 69 metros quadrados de área construída, em terreno de até 250 metros quadrados. Parágrafo 5º. Os cartórios que não cumprirem o disposto no parágrafo 4º ficarão sujeitos a multa de até R$ 1.120 a ser aplicada pelo juiz, com a atualização que se fizer necessária, em caso de desvalorização da moeda. Artigo 290-A. Devem ser realizados independentemente do recolhimento de custas e emolumentos. Primeiro, o primeiro registro de direito real constituído em favor de beneficiário de regularização fundiária de interesse social em áreas urbanas e em áreas rurais de agricultura familiar. Segundo, a primeira verbação de construção residencial de até 70 metros quadrados, de edificação em áreas urbanas objeto de regularização fundiária de interesse social. Terceiro, o registro de título de legitimação de posse, concedido pelo poder público, de que trata o artigo 59 da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, e de sua conversão em propriedade. Quarto, o registro do título de transferência do direito real de propriedade ou de outro direito ao beneficiário de projetos de assentamento rurais promovidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, com base nas leis nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, ou em outra lei posterior com finalidade similar. Parágrafo 1º. O registro e a verbação de que tratam os incisos 1º, 2º e 3º do caput deste artigo independem da comprovação do pagamento de quaisquer tributos, inclusive previdenciários. Parágrafo 2º. Revogado. Artigo 291. A emissão ou a verbação da cédula hipotecária, consolidando créditos hipotecários de um só credor, não implica modificação da ordem preferencial dessas hipotecas em relação a outras que lhes sejam posteriores e que garantam créditos não incluídos na consolidação. Artigo 292. É vedado aos tabeliães e aos oficiais de registro de imóveis, sob pena de responsabilidade, lavrar ou registrar escritura ou escritos particulares autorizados por lei, que tenham por objeto imóvel hipotecado à entidade do Sistema Financeiro da Habitação,
ou direitos a eles relativos, sem que conste dos mesmos, expressamente, a menção ao ônus real e ao credor, bem como a comunicação ao credor, necessariamente feita pelo alienante, com antecedência de, no mínimo 30 dias. Artigo 293. Se a escritura deixar de ser lavrada no prazo de 60 dias a contar da data da comunicação do alienante, esta perderá a validade. Parágrafo único. A ciência da comunicação não importará consentimento tácito do credor hipotecário. Artigo 294. Nos casos de incorporação de bens imóveis do patrimônio público, para a formação ou integralização do capital de sociedade por ações da administração indireta ou para a formação do patrimônio de empresa pública, o oficial do respectivo registro de imóveis fará um novo registro em nome da entidade a que os mesmos forem incorporados ou transferidos, valendo-se, para tanto, dos dados característicos e confrontações constantes do anterior. Parágrafo 1º. Servirá como título hábil para o novo registro o instrumento pelo qual a incorporação ou transferência se verificou, em cópia autêntica, ou exemplar do órgão oficial no qual foi aquele publicado. Parágrafo 2º. Na hipótese de não coincidência das características do imóvel com as constantes do registro existente, deverá a entidade, ao qual foi o mesmo incorporado ou transferido, promover a respectiva correção mediante termo aditivo ao instrumento de incorporação ou transferência e do qual deverão constar, entre outros elementos, seus limites ou confrontações, sua descrição e caracterização. Parágrafo 3º. Para fins do registro de que trata o presente artigo, considerar-se-á, como valor de transferência dos bens, o constante do instrumento a que alude o parágrafo 1 grau. Artigo 295. O encerramento dos livros em uso, antes da vigência da presente lei, não exclui a validade dos atos neles registrados, nem impede que, neles, se façam as averbações e anotações posteriores. Parágrafo único. Se a averbação ou anotação dever ser feita no livro número 2 do registro de imóvel, pela presente lei, e não houver espaço nos anteriores livros de transcrição das transmissões, será aberta a matrícula do imóvel. Artigo 296. Aplicam-se aos registros referidos no artigo 1 grau, parágrafo 1º, incisos 1º, 2º e 3º, desta lei, as disposições relativas ao processo de dúvida no registro de imóveis. Artigo 297. Os oficiais, na data de vigência desta lei, lavrarão termo de encerramento nos livros, e dele remeterão cópia ao juiz a que estiverem subordinados. Parágrafo único. Sem prejuízo do cumprimento integral das disposições desta lei, os livros antigos poderão ser aproveitados, até o seu esgotamento, mediante autorização judicial e adaptação aos novos modelos, iniciando-se nova numeração. Artigo 298. Esta lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 1976. Artigo 299. Revogam-se a Lei nº 4.827, de 7 de março de 1924, os decretos números 4.857, de 9 de novembro de 1939, 5.318, de 29 de fevereiro de 1940, 5.553, de 6 de maio de 1940, e as demais disposições em contrário. Brasília, 31 de dezembro de 1973, 152º da Independência e 85º da República.